E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estou aqui hoje com o Caio. Hoje a gente vai começar uma coisinha diferente aí, um podcast novo nosso. Hoje eu estou como co-host aqui, na verdade, né? O Caio que me chamou, então a gente vai conversar bastante sobre alguns assuntos que a gente já separou aqui para falar. Caio, deu seu boa noite, né? A gente está gravando à noite, então boa noite, né? Boa noite. Começar esse podcast, né? Assim, é uma felicidade muito grande, porque eu sempre tive vontade de ter um lugar para Eu poder também. compartilhar opiniões controversas, polêmicas, mas Vamos na falar de verdade mamilos hoje, então. para falar de notícias do Magic, né? Tanto notícias em relação a Wizards, aos lançamentos das coleções e até mesmo do nosso meta, né, da loja, comentar como é que estão sendo os torneios, como é que a gente está sentindo, as mudanças, os decks e assim por diante. Então, estou bem animado em participar aqui desse podcast. Com certeza, Caio. Então, basicamente, o que eu ia fazer aqui hoje é ensinar vocês a ganhar da gente lá na loja, né? Ganhar da gente não, né? Porque quem joga é o Caio, eu só julgo, né? Eu fico narrando, então eu só julgo o que as pessoas estão fazendo ali. Você vê tudo do ponto de vista privilegiado. É verdade. Quando você tá vendo a mão do seu oponente, a sua mão e as possibilidades que você tem, é muito fácil tomar decisão. É Com incrível como é certeza. fácil. Brincadeiras à parte, é uma coisa que a gente fala muito lá na stream mesmo, né, Caio? A gente comenta muita coisa, né? Todo mundo pode ver nos VODs também, né? Mas a gente comenta bastante sobre isso, né? Pô, o cara tomou essa decisão aqui, fez dessa forma, eu não teria feito. Aí automaticamente o outro fala, porque você tá vendo a mão do oponente, né? Eu falei, pô, é verdade, né? Mas assim, muitas opções. O Magic é um jogo muito complexo, né? Então a gente realmente não. É muito difícil estar na pele. Não sei você, Caio, mas eu imagino que seja muito difícil, né? Você jogar na stream, ter aquela pressão de, pô, todo mundo tá me vendo, todo mundo vai ver depois. Nossa, vou errar e vou ficar julgando. E eu não duvido que seja isso, né? Já passei, já joguei algumas partidas na stream, todas elas eu perdi. E nenhuma eu acho que eu joguei muito errado. Faz parte. Acontece bastante, às vezes, quando eu assisto, né, as streams depois do evento, eu vejo você comentando, porque pra ele ganhar, ele tem essa linha e essa outra linha. E aí o oponente, a pessoa que tá jogando, vai e faz uma terceira jogada que não tem nada a ver. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas assim, completamente diferente, né, do que tava pensando na narração. Exatamente. Realmente, a pressão, assim, de jogar na stream é bem maior. Você, qualquer mulligan, você pensa, meu Deus, eu tô mulligando, eu tô na stream, por que eu tô mulligando? Mas, ao mesmo tempo, é uma sensação muito gostosa também poder reassistir, ver, né, os acertos, os erros e tal. Então, tem É sido uma muito oportunidade bacana. única, né? É uma oportunidade Sim, com muito certeza. única nesse sentido. Porque a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, né, sobre a parte do CLM, mas, tipo, treinei pro CLM, né? E, cara, beleza, treinei, mas eu não tinha como reassistir minhas partidas para falar, puxa, o oponente tinha isso, ou o oponente tinha aquilo, como é que eu faço para lidar da melhor maneira? Será que esse mulligan foi correto? Será que esse mulligan foi incorreto? Então, você tendo a oportunidade, né, você consegue entender muito mais como o seu deck funciona, como que ele quer jogar de verdade, muitos pontos assim, né? E o Caio é uma das pessoas que mais consegue fazer isso, porque a gente fica brincando, eu e o Heitor, falando que se quer aparecer nesse é só ganhar, né? E o Caio 90% das vezes ele tá lá, né? Então, automaticamente a gente tem aí uma pessoa que joga bem, né? Ah, não, não tanto assim, não. Já teve vez também de perder na stream e paciência, né? Eu, Ah, quando não, eu mas eu digo jogo. assim, para você poder aparecer na stream, a gente pega normalmente as mesas mais altas, né? Então, de fato, são as mesas que você tá normalmente, isso que eu quero dizer. Ah, Então, você já sim. tava ganhando, né? Isso que eu quero dizer. Não, não posso negar assim totalmente, porque o meu objetivo é juntar créditos para poder jogar o pré-release. E pelo menos o pré-release, o próximo agora já tá garantido com os créditos que eu consegui na última season, então ainda É bem, sempre tá demais. tudo certo. Sim. Sim. É muito gostoso. E jogar o pré-release é muito gostoso também, né? Eu acho que eu vou jogar esse em duplas, né? Com um amigo meu, que trabalha comigo e joga Magic também. Aí a gente vai jogar junto esse Age of Eternities. Eu não sei o que eu quero tirar. Por enquanto, não achei nenhuma carta assim absurda. A gente vai falar mais sobre os spoilers também. Eu já falei todos os assuntos que a gente vai falar aqui e depois a gente fala, né? Mas a gente vai falar um pouquinho de spoiler e alguns spoilers aí. Nenhum me chamou muito a atenção para construído, principalmente dos formatos que eu jogo, né? Mas como eu sou uma pessoa que está muito mais focada na narração hoje em dia, né?
eu acabo fazendo muito netdecking, para ser bem honesto, né? Então eu acabo vendo muito mais as listas e me baseando nelas para poder jogar. Óbvio que depois, na hora que eu vou montar o deck, eu penso muito no meu estilo e por aí vai, mas a princípio, as novas tecnologias eu acabo pegando muito mais depois que as pessoas testam. Ah, não, eu concordo, sim, porque hoje em dia a gente tem várias ferramentas digitais que tem milhões de pessoas testando é, diversos decks, variações, numa velocidade muito mais alta do que a gente. Então, é lógico que é sempre legal você ter a sua característica, a sua personalidade no deck que você está jogando, mas não olhar as listas e não copiar assim, as coisas que estão dando resultado nem faz muito sentido hoje em dia, né? Depende muito, né, de como você faz, né? O Rudá, um dos narradores também da Monte, né? Ele fala que, cara, se o seu deck não tá sendo banido, você tá jogando errado, né? O que ele quer dizer com isso é, se você é uma pessoa extremamente competitiva, você vai ter que fazer essas coisas. Você vai ter que jogar com um deck que muitos falam, o deck é errado, tem que banir, não sei o quê. Porque realmente o objetivo, às vezes o objetivo é ganhar, né? Às vezes você quer competir em alto nível, você quer ir para um Pro Tour da vida, e aí você tem que maximizar suas chances, né? E maximizando sua chance é literalmente pegar o melhor deck do formato, treinar com ele, jogar com ele. E Então, mesmo assim, quando você olha as listas que estão fazendo resultado, você ainda tem a possibilidade de, pô, mas essa carta aqui eu não gosto muito, ou eu não sei usar ela muito bem, então eu vou usar uma outra carta que eu me sinto mais confortável, vou usar uma outra carta que eu tenho tido resultado na minha loja. E a lista, ela ainda é uma lista que é testada e aprovada, mas agora ela tem a sua personalidade, digamos. exatamente. É exatamente esse o ponto, né? Às vezes, por exemplo, eu jogo muito tempo de mid-range, né? E no Modern, eu não tava sentindo que tinha nenhum deck mid-range que tava me agradando a ponto de eu ir atrás dele, né? Hoje você tem algumas versões de Jund com Saga, né? Que é um deck muito forte, mas não me agrada muito, né? Então eu acabei deixando muita coisa passar nesse sentido, né? E acabei migrando pro tempo control jogando de UB, que é onde eu tô confortável hoje, né? É um deck que eu levei pro CLM, inclusive. Mexi muito na lista, pensei em várias coisas, conversei com muitas pessoas sobre isso, e cheguei numa lista que hoje é o que mais chega perto do que me agrada, né? Eu gosto de jogar um pouco mais para frente, o deck é bem para trás, mas ainda assim, ele tem jogadas insanas, né? Eu fico brincando que às vezes eu dou uma de Leshira e faço um entombe na Surveil Land, mas, cara, às vezes acontece e o deck faz isso, né? Não tem como. Você comentou do CLM, você conseguiu a classificação tanto no Modern quanto no Pioneer, né? Exatamente, consegui classificação nos dois e cada um de uma forma, né? Qual delas No, foi mais difícil, assim? Conta a sua jornada. cara, o mais difícil foi o do Modern, porque a do Modern foi a que eu mais me pressionei a conseguir a vaga, né? Eu joguei toda a season numa loja e tava sempre ali no meio da tabela, né? Sempre 2-2, 3-1 às vezes, então consegui ficar no top 8. Então, obviamente, assim, não consegui pela pontuação, muito por uma questão desses pequenos tropeços, né? Então, acabei ficando no top 8, fui jogar o top 8 e aí entrou bastante essa questão de. Eu tava jogando de Esper, na verdade, né? Esper com Catramose, mas um Esper Catramose bem diferente do que o deck joga hoje, né? Hoje as versões estão jogando com Catramose, Félia, Overlord, Preto. Na verdade, não é um BW Link com um splash para azul por causa do sapo, né? Que é uma carta insana, né? Maravilhosa. E eu tava jogando o contrário, tava jogando um B com splash pro Catramose, especificamente. Então, adaptei alguns pontos, né? Eu jogava, por exemplo, eu jogava no começo com Nihil Spellbomb. Passei a troquei ela por Relíquia, que a Relíquia é muito mais eficiente com Catramose, por exemplo. Passei a usar Dismember no main deck para enfrentar outros Catramoses. Então, são pontos aí que são importantes. E fiquei um resultado mediano. E aí, no top 8, conversando muito com o Rudai, inclusive, né? E com o Chico, amigo meu, eles chegaram e falaram assim, cara, por que não joga de UB apenas? E vai de UB? Porque a gente sente que o Catramose como Splash não é tão eficiente, né?
E, cara, deu super certo. Foram 3 partidas muito difíceis. A primeira partida eu joguei com um Armindo, amigo meu. Ele tava jogando de. Não chegava a ser um. Como é que é o nome do Hobbitzinho lá que comba no Modern? Samwise? Não era um combo de Samwise, mas era um combo também de. Era de Rosinha, isso. Combo de Ah, Rosinha. sim. Que a Rosinha, quando entra, faz uma food, quando faz um token, põe um marcador. E aí o Scurvy Oak, toda vez que você coloca o marcador nele, ele faz um token, e aí você comba e faz. E aí acho que é a vida também no meio do caminho. E aí você consegue, tipo, fazer um bicho mil bichinhos 1/1. A Rosinha 3/3, né? Que é ela que ganhou o último marcador, né? Então, foi uma partida muito difícil, né? Eu consegui ganhar porque eu consegui fazer o mítico pra 2 lá, matei tudo e dei muito dano dele. Aí ele voltou pra uma vida mais jogável, aí push, consegui, né? O segundo jogo, consegui counterar as peças de combo, então consegui ganhar sim, mas foi uma partida muito difícil. O segundo jogo, eu joguei contra o meu amigo Fabrício, que tava jogando de Zu, e a partida é muito boa pro B, né? O que você não pode deixar acontecer é cair um Draco na mesa. Se cair um Draco na Uhum. mesa com a A Leyline? com a Leyline, a única forma de você parar ele é um sapo voador, né? Nossa, meu. E não chegou a acontecer nesse jogo, mas já aconteceu várias vezes jogando contra o Fabrício de um sapo contra 2 Dracos e o sapo ganhou, sabe? Então, Meu assim, Deus. sapo é muito forte, cara. Sapo é muito Sim, forte. sim, não, é muito absurdo. Pra quem não sabe, é o Black Frog, né? Então, ele é insano nessa match. Porque ele vai bloquear os bichões, vai conseguir matar tudo e depois ele começa a comprar carta e acaba o jogo, né? Mas nesse jogo, nos jogos contra o Fabrício, eu consegui anular as coisas certas também, né? Counter Spell no segundo turno é passar aberto, não tem por que não passar aberto na primeira vez, porque ele vai tentar fazer o Draco e aí você vai anular o Draco dele. E ele tava jogando uma versão de No Drifter, né? Então o Consignment Memory acaba sendo muito eficiente também, pra mim. Que anula o No Drifter e o E Trigger dele a também. habilidade? Então é muito importante. E foi uma partida muito difícil, mas é uma partida realmente boa pro B, né? E por último, eu enfrentei o Vinícius, né? Ele tava de UR Prowess. Foi uma match que é muito difícil pro B, porque você anula algumas coisas, mas anular não é suficiente, porque o Prowess já ativa. Então o Slickshot acaba ficando muito grande, muito rápido. A Core simplesmente engole o jogo, Gera muito valor. gera muito valor. E eu lembro exatamente de um dos jogos, né? Que tava todo mundo no top deck. Aí eu consegui, ainda tinha uma survey, eu fiz a survey, eu olhei o meu topo, era um Fatal Push. Aí eu falei assim, cara, o deck dele é bicho. Se eu deixar esse Fatal Push, beleza, eu compro o Fatal Push, ele mata o bicho dele. Mas eu falei, cara, mano, falei assim, pensei, né? Fatal Push só atrasa o jogo. Eu preciso ganhar o jogo. Tombei o Fatal Push. Aí entrei no meu turno e comprei um Counter Spell. Falei, beleza, o que ele comprar eu vou anular e foda-se, né? Não interessa. E ele comprou uma Core. Então, se eu tivesse ficado com o push, eu ia provavelmente não atrapalhar o melhor dele. E ia só ficar esperando ele fazer token e eu apanhar, né? Sim, com Então, certeza. Nossa. ele. Exatamente. Tem a Então, resposta certa na hora certa. exatamente. Então, anulei a core, entrei no meu turno. Aí o deck falou assim: vamos ganhar muito? E eu falei sim. Aí ele me deu um Murktide. Aí eu tinha um Meu 8/8 pra ele Deus. resolver e aí acabou no jogo, né? Aí eu bati 2 vezes, acabou. Mas foi assim, foi um jogo muito difícil. No terceiro jogo também eu acabei jogando um pouco errado, eu tinha um counter spell na mão, deixei ele resolver uma iteração. Ele quase voltou pro jogo por causa disso. Mas eu tava com um sapo na mesa, o Murktide também, então acabou sendo uma partida que deu para levar, assim, né? Então, e aí foi assim que eu consegui a minha vaga do A vaga CLM. do. Exatamente, com o troféuzinho, né? Esqueci de pegar o troféuzinho para mostrar. Ah, poxa. Mas tranquilo. E aí a minha vaga do Pioneer, eu até brinco assim que ela caiu do céu para mim, porque eu tava jogando Pioneer, né? Eu tava honestamente, nem tava me ligando muito de CLM Pioneer porque era o O semanalzinho para mim, né? formato tá meio morto, tá Não era difícil, nem né? questão isso. Eu tava muito assim, cara, eu tô jogando meu semanalzinho aqui, brincando com meus amigos e tô com fé no coração e vamos, sabe?
Joguei Mas 2 você tava semanas. com o objetivo de pegar a vaga no Pioneer também? Se você tava só Não, jogando. só o Modern, só o Modern. Ah, Eu entendi. realmente, o Pioneer tava só brincando. E aí, joguei as primeiras 2 semanas de Rakdos Mid-Range, que é meu deck do coração, é o meu deck que, se eu pegar aqui pra mostrar, ele é maravilhoso, pelo menos pra mim. É o deck que eu pimpei ao máximo, assim, é o meu xodózinho mesmo. Me levou pro RC do ano passado, no Pioneer também, então tem um lugar especial no meu coração mesmo. E joguei com ele 2 vezes. Aí depois eu falei, cara, quer saber? Eu vou brincar aqui. Comecei a jogar de Greasy Fang, Mardu, né? Que fomo no deck é insano, né? Você bater 2 vezes Nossa, verdade. com Parhelion é diferenciado, viu? Eu vou te contar que dói bastante pro cara do outro lado, tá? Não, já tomei bastante o Parelho, mas do Abzan, Grisifeng. Sim, Do Mardu deve ser muito bom também. é maravilhoso o deck, assim. Vermelho tem bastante coisa de descarte, acho que faz bastante. Você tem o core do BR Mid-Range hoje, né? Você tem Fomos, tem Harvester e tem Fábula. Não tem mais nada que você queira, né? Aí você pega umas coisinhas vermelhas interessantes. Você pode pegar uma Braid, você pode pegar um Torch the Tower, hoje em dia que é importante, né? No formato. Exilar os bichinhos do Mono Red é importante. Então, sim, né? Então você acaba tendo umas opções a mais. Tem um splash branco perdido ali. Para Greasy Fang, praticamente, assim. E algumas outras remoções, né? Você ganha Vanishing Inverse, que é muito forte. Você ganha a Portable Hole, que é muito forte no formato hoje, né? E, bom, dito isso, né? Comecei a jogar, joguei 2 semanas seguidas e fui bem. Fiz 3-1, 3-1. Falei, beleza, né? Tô farmando, né? Na cabeça era isso. Chegou na última semana, eu tava em terceiro na liga. Na liga não, né? No ranking, né? No Do, ranking. do CLM. E o Fernando, amigo meu, tava em primeiro. Eu falei assim, cara, vou lá pra ajudar o Fer. 100% com as cabeças, assim. Eu falei, ó, vou lá e, tipo, concedo pra ele e atrapalho todo mundo. Beleza. Primeira partida eu joguei com o Davi, que trabalha lá na loja, né? Mono Red. Já falei assim, putz, match difícil, né? Porque o Mardu, ele não lida muito bem, né? Ele tem Torch the Tower, consegue segurar, mas eu não tava tão por dentro assim do formato para falar, pô, o Mono Red é o difícil do formato, né? Acabou que turno 1 Torch the Tower, turno 2 Fomo, turno 3 descartando para né? Turno 3 Greasy Fang, bati, tinha 2 muralhas lá para ele resolver, não resolveu, eu ganhei. Jogo 3, jogo 2 a mesma coisa. Fiz um 2-0 assim, absurdo. Falei, beleza, né? Então, existe um mundo, vamos aí, né? Segunda partida. Joguei com o. Com quem que eu joguei na segunda partida mesmo? Isso era o último dia O do último dia, isso, o CLM último que dia. vale o dobro de pontos, né? Exatamente. Porque caso alguém esteja assistindo aqui que não conheça, né, como é que funciona a Isso. estrutura de classificação do CLM, para cada formato, então as lojas podem fazer os torneios classificatórios que vão valendo pontos para os jogadores. E aí isso vai dando um Exatamente. ranking. No final de 5 torneios classificatórios, então quem tem a quantidade maior de pontos já automaticamente ganha a vaga. E o top 8 joga um mata-mata para ficar com uma segunda vaga. Exatamente. Então, o quinto torneio classificatório, que é o imediatamente antes do top 8, ele vale geralmente o dobro de pontos. E daí é o que tem a maior quantidade de pessoas, que aparece todo mundo lá para tentar a última chance de pegar a vaga no top 8. Isso, exatamente. Lembrei. Segunda partida eu joguei com o Thales, que era a pessoa que estava em segundo quando começou o campeonato. E aí eu falei, bom, aqui eu tenho uma oportunidade de atrapalhar alguém para ajudar o Fernando, né? Beleza. Fui lá, jogamos e acabei ganhando. Thales também é meu amigo, mas assim, eu tinha combinado já com o Fer, então foi uma coisa assim. Eu ia jogar para tentar ganhar de qualquer forma, né? Beleza. Aí jogamos, acabei ganhando também, partida muito difícil de espíritos, ele joga muito bem de espíritos, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Então foi uma partida muito difícil, mas deu tudo certo, consegui ganhar dele. E aí o Fernando perdeu, né? Eles tinham um ganho. O Fer e o Thales tinham um ganho na primeira rodada comigo, como também comigo. Segunda rodada eu ganhei do Thales e eu ganhei do Fer. E aí eles jogaram entre eles na terceira rodada. E aí eu joguei contra o Martinelli, né? Que tá jogando de W Control, e o deck falou assim: cara, o W Control não vai jogar. Eu quipei mão que era Seize, Fomo, Greasy Fang, não tinha o que fazer, e no Meu jogo Deus. 2, Seize, Fomo, Greasy Fang de novo. Tipo, combei Caramba, no muito 3 dos forte. dois Muito jogos, fui pra rápido. frente e ganhei, tipo, muito rápido. Deu, sei lá, 8 minutos, assim, de partida. Foi muito rápido mesmo. Meu Deus.
Foi muito rápido mesmo. Deu nem tempo de fazer o mulligan. Direito, assim, foi muito absurdo, foi muito absurdo. E aí eu olhei pro lado, os dois jogando, e falei, cara, vamos ver qual é que vai ser, né? Chegou no final, o Thales ganhou. O Thales ganhou. Aí eu falei, bom, agora também. Aí fui fazer conta, né? Fui lá. Falei, ó, pro Fernando ganhar, ele tem que ganhar, o Thales perder e eu perder também. E ainda assim, todo mundo meio que empata. Aí eu fiz umas contas lá e falei, cara, se eu empatar e o Thales ganhar, o Thales que fica com a vaga. E eu já tô aqui, já ganhei tudo. Pô, por que eu não vou jogar a última, né? Aí saiu rodada, né? Ia sair junto com o Ross, né? Com o Matheus Rosseto. Aí eu virei pra ele e falei, Ross, pra você essa vaga é importante? Ele falou, não. Eu falei, pra mim é. Você se importa de conceder? Ele, beleza. Aí ele concedeu a última pra mim, fiquei em primeiro, tipo, isoladíssimo, não tinha o que fazer, e foi assim que eu peguei a vaga. Eu fui na esperança de fazer o Fer ter a vaga dele e fiquei com a vaga. Aí você Basicamente já foi pegou isso. direto, você passou em primeiro lugar da tabela. Passei em primeiro lugar na tabela. Aí passei em primeiro. Caramba, aí sim, muito bom. Foi assim, do nada. Eu fui com a esperança de ajudar o Fer e acabei passando. E aí o top 8 eu não joguei. Né? Daí eu fiz que nem você, eu passei minha vaga do top 8 de jogo pra alguém jogar. Que no caso era o Matheus Rosseto, e aí ele também não jogou. Acho que foi até o 10ª pessoa jogar assim. O Fernando conseguiu pelo menos pegar o top 8 pra. Ele pegou o top 8, ele ficou em segundo ou terceiro. Então ele tava começando todas as partidas. Mas, como eu falei, o Thales joga muito bem de espíritos e pegou a vaga de espíritos mesmo. Jogou muito Que bem. legal. Aí o Frey, ele jogou um Last Chance, se eu não me engano, pra tentar pegar a vaga, mas não conseguiu também. Aí ele jogou só paralelos no CLM. Que é legal, que vale bastante a pena também. Ele farmou infinito, na verdade, né? Eu acho que ele acumulou, acho que quase R$ 400 de prêmio, assim. De Tix, né, no Caramba, que caso. legal. Jogando E paralelo. sua experiência no CLM em si? Como é que foi? Eu, na verdade, eu nunca cheguei nem a ir no evento, mas eu sei É que é uma muito coisa assim gostoso. muito grande, né? Cara, é muito grande, é muito legal o CLM. O CLM, o espaço lá do Frei Caneca é muito legal, muito bacana. É a segunda vez que eu fui, né? Teve no ano passado, e aí fui dessa vez de novo. O do ano passado eu senti ele mais espaçoso, mas eu sinto que isso se deve ao número de lojas que estavam lá, né? Teve bem menos loja do que dessa vez. Dessa vez teve stand da Copag, que foi bem legal. Né? Então, para quem queria aprender Altered, se não me engano, é Altered de Pokémon que eles fazem, né? Então, tinha a oportunidade de aprender ali, eles estavam distribuindo pacotinho, foi bem bacana mesmo. A Monte estava lá também, então tinha também o stand da Monte para você poder comprar alguma coisa lá. Tinha outras lojas também, obviamente, né? Então, mas assim, eu senti que do ano passado para esse ano houve uma melhora muito grande na estrutura do evento como um todo, mais uma questão de layout de evento, assim. Porque, como Do eu ano falei, passado era o tinha. primeiro, né? Então tinha. Apesar que a Então, Liga já tinha experiência de fazer esse tipo de evento antes da lá pandemia, também. mas agora foi o primeiro dessa nova leva. Então, realmente, às vezes, precisa acabar ajustando algumas coisas, né? Sim, com certeza. E assim, Caio, como você falou, né? Assim como, por exemplo, se a gente for pegar a Magic no começo, tinha cartas que a gente hoje fala, meu Deus, como os caras lançaram essas cartas de tão absurdas que elas são, né? Porque não tinha noção, né? E da mesma forma, eu acho que o layout, ele tem, apesar deles terem tido, né, esse conhecimento de 10 anos atrás, de, pô, assim é interessante, muita coisa mudou nesse meio tempo, né? Hoje, na época era CLM, agora é Liga Fest, é outra coisa. Sim. Tipo, tem mais coisa. Não é só Magic, não é só formato de Magic. São formatos de Magic e é One Piece também. E é Altered, e é Star Wars Unlimited, e é Digimon, e é Pokémon. E aí Pokémon é Senior, Junior e Master. Então, tem todo um contexto, tem muito mais coisa. E eu senti que eles evoluíram muito nesse sentido do ano passado para cá, porque eles tiveram mais eventos principais, e por consequência mais eventos paralelos também. Mas a estrutura da área de jogo ficou melhor, eu senti. Porque eles. Vai ficar meio paradoxo que eu tô falando, mas tipo, a gente tinha. Eu percebi isso, mas o sentimento é outro. Eu percebi que a gente tinha menos espaço, tinha menos cadeiras, tinha menos mesas, mas estava tão bem organizado que parecia que tinha suficiente para todo mundo.
A gente não ficou, tipo, batendo o braço entre, tipo, formatos, Aham. por exemplo, que no ano passado também não tinha, mas é porque tinha muito mais espaço. E mesmo assim, jogando com mais formatos, mais gente, não tinha gente batendo braço, não tinha gente. E assim, independente de formatos, como chama, eventos principais e paralelos, senti isso de uma maneira muito boa. E como eu falei, tinha muito mais lojas lá, tinha mais espaço para as lojas. Então, nesse sentido, o layout ficou mais compacto, vamos colocar assim, ele ficou mais eficiente. Eu Ah, senti sim. muito isso, de um ano para outro. Então, foi um aprendizado muito legal que a Liga conseguiu ter, de fazer um evento bem bacana, né? E aí ficou muito claro também onde você trocava as coisas, a equipe de juiz também estava bem completa. Pelo menos os formatos que eu joguei, independente de como estava, 2 juízes pelo menos, mais, né, juiz more. Então você tinha muito acesso à informação que você precisava, né? Então, nesse sentido de estrutura da Liga Fest, foi assim uma melhora incrível do ano passado para esse ano, no meu sentimento como jogador e como frequentador. Né? Eu vi que a Monte foi premiada, né? Acompanhei os posts e tal, do prêmio e tudo mais. Nossa, foi super legal. Sim, a Monte, Magic na Monte, assim, é o carro-chefe desde sempre, né? A gente que joga lá sabe como é. Tivemos maior média em diversos formatos, né? Legacy em Campinas é muito forte, Modern em Campinas é muito forte. A gente está conseguindo manter uma comunidade de T2 também muito forte, acho muito legal. Eu acho que isso tem, obviamente, uma contribuição muito forte da Wizards por estar, né? Dando muito suporte para o Standard Incentivando hoje, agora. incentivando bastante, eu acho isso muito bom, né? Ajuda muito para todo mundo, né? Então, e a gente tem conseguido manter, né? E o mesmo vale ter, tanto é que eles, por exemplo, né, pré-modern, foi uma coisa que quando eles começaram a falar, vai ter esse LM, acho que foi o 14 agora, ou o 13, não me recordo. Vai ter agora a segunda edição depois dessa volta, e aí a galera falou, pré-modern, pré-modern. Pré-modern conseguiu fazer acontecer, tiveram o evento deles também, achei isso muito legal, porque Caramba! é um formato de comunidade que se transformou, né? Virou uma grande comunidade que deu super certo, né? Pauper também, Pauper é absurdo, né? Campinas. Sim, Um comentário, né? A gente tava falando sobre a Monte ter ganho premiação, mas, pô, o pessoal do Pauper aqui deu show, né? anda super bem. Por que, né, que eu tô falando isso? Se a gente for parar pra ver assim, ó, um formato, né? Ele tem as etapas dele do CLM. E aí, quando uma das etapas dá mais de 32 pessoas, aquela etapa específica dá uma vaga, né? O primeiro Direto. colocado dá uma vaga direto. As 5 etapas do Pauper na Monte deram. Caramba! Nossa, isso é muito legal. Eu não sabia disso. Então, assim, a Monte deu 7 vagas de Pauper só porque deu 32 em todos os dias, Pela quantidade a de va- jogadores, assim, pela quantidade de regulares, jogadores né? regulares, cara. É um absurdo isso, se você parar pra pensar. Tipo assim, vamos falar, mas fazer Pauper é muito fácil, o formato é muito barato. Sim, mas a comunidade é apaixonada e galera joga, tá ligado? Até Tipo, na semana passada, que teve um feriado, que foi justamente no dia seguinte ao Pauper, deu pra esticar um pouquinho, né? E pela quantidade de jogadores que apareceram pra jogar, deu 6 rodadas o Pauper, não foi? foi. Foi 6 rodadas. Eu fui jogar um cubo lá, né? E aí, tipo, cara, a gente cogitou jogar mais um cubo porque dava tempo, se a gente quisesse. Porque tinha 6 rodadas, né? O pessoal ia ficar lá. Então, assim, pra vocês terem noção como realmente a galera gosta muito, né? Do Ou formato. E, seja, tipo, pra dar 6 rodadas tem que ter mais de 33. 64 jogadores. Mais de Mais de trinta e 32. dois. Ah, Acima de 33. mas mesmo É, assim é porque até muita trinta e gente. dois são 5 rodadas, né? Saquei. Mas basicamente é isso, né? Assim, teoricamente toda semana era para ter 5 rodadas, né? Só que a gente sabe que Aí as não tem pessoas condições. trabalham, tem dia seguinte, né? Então não é Família. fácil. A galera que joga Magic normalmente não gosta muito desse termo aí, porque parece que não tem, né? Gosta de sair pra ficar jogando cartinha e não gosta de ficar em casa, né? Mas tudo bem, não vou julgar. Brincadeiras à parte, tem muito isso, né? Então a pessoa reflete muito sobre isso, né? Pô, já tô indo numa terça-feira lá, vou ficar até 1 da manhã, pô, aí já é complicado. E assim, não é todo mundo que mora em Campinas, né? Eu, por exemplo, se eu vou na Monte. Se eu sair agora da Monte, eu não chego depois das 8. Saca? Então, tipo Sim, assim. sim. E pra quem não sabe, são 7h47 agora, no horário de Brasília. Então, tipo assim, eu chego muito rápido na Monte, porque eu moro muito perto. Então, pra mim é muito tranquilo, mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? Então,
O que eu quero dizer Eu é. sou de Jundiaí, por exemplo, então quando a gente vai jogar na Monte, a gente tenta sempre pegar carona, né, ir com mais pessoas e dá 1h30, às vezes, dependendo do trânsito, né? Entre 1 hora e 1h30. Tem trânsito, tem a galera se organizar pra ir pra um lugar, ou vai buscar todo mundo, né? Sim, sim, exatamente. Trabalhinho aí. Mas exatamente. Mas eu acho No que é muito por recap aí. do CLM, tem mais alguma coisa que você. Sim, eu quero dizer duas coisas do recap. Diga, diga. É, teve uma situação que foi constrangedora e teve uma situação que foi engraçada. A situação que foi constrangedora foi: eu pedi uma informação, a informação não veio correta e aí causou caos durante a minha partida, assim. Pro juiz, você pediu a É, informação? pro juiz. Ah, Eu é. pedi rolou Acontece, né? Infelizmente erros acontece. acontecem, assim, mas o que eu achei engraçado foi como o meu oponente ficou disso. Ele ficou muito abalado. Ele ganhou, mas assim, ficou muito abalado. Foi muito engraçado. Mas Mas a a história informação engraçada prejudicou você ou prejudicou ele? me prejudicou. Me prejudicou. Porque eu perguntei se uma carta funcionava de um jeito, ele disse que funcionava do jeito que eu perguntei. E aí eu fui fazer. Vou dar um contexto. O oponente estava dando alvo num J5 que estava no cemitério, que é aquele J5 que a criatura vira Planeswalker, né? O de Magic Origins. Ele estava dando um Glorious Vengeance nele. Eu tinha um Counter Spell na mão e um Consign to Memory. Aí eu perguntei pro juiz: a habilidade do Jacinho gera um trigger reflexivo? Então, né, compra e descarta, se tiver 5 ele flipa. Né? Eu perguntei se era um trigger reflexivo, ele leu a carta, olhou no Getter e falou: sim, é um trigger reflexivo. Falei: beleza, então eu posso dar um consign to memory, e aí não flipa. Que era o que eu tava querendo fazer. Ele fez, falei: beleza, resolve, entra, compra e descarta, comprou, descartou um Griselband. Falei: no trigger do flip eu vou dar um consign. Aí ele: não, porque não é um trigger reflexivo. Eu falei: não, mas o falou que é. Achamos isso, pipopó. Demorou 20 minutos, voltamos ao estado de jogo do próprio cast do Gorus Vengeance, deu um counter spell, tomei um counter, apanhei da mesma forma. Então, assim, O não parei resultado muito. final foi o mesmo. O resultado só não foi o mesmo porque ele. O J5, o segundo lá dele, tem um -3 que você volta uma spell, uma instante ou sorcery pra mão, né? E aí ele voltou o Gorus Vengeance e deu na Traxa dele. Se é o que ele tinha descartado no Griselbrand, né? Então eu pude dar o consign no trigger da Traxa. Ele sabia que eu tinha um consign, porque eu tinha Sabia. dado antes. Mas ele quis dar na Traxa, aí tomou um consign, aí eu apanhei da Pô, Traxa, e aí voltei. Essa partida específica eu ganhei, mas foi 2-1 pra ele, né? mas Ney, o que me deixa chocado, na verdade, é você, um jogador de Magic aí há tantos anos, não saber o que é um trigger reflexivo. Por favor. Não, mas a carta fala: se tiver 5, então. Mas não, Entendeu? mas para ter um trigger reflexivo tem que ter a palavrinha mágica de trigger ali no meio da habilidade, tem que ter If. um when. Um Se N, não tiver verdade. um when, whenever, alguma coisa assim, aí a habilidade ela não para no meio, aí vai direto até o final e Ah lá. ninguém tem prioridade pra nada. Eu Você aprendi nessa idade naquele você já dia. devia saber disso, né, Ney? Por favor. Deveria saber, mas eu quis conformar com o juiz e fui punido por isso. E foi trollado, exatamente. Não, mas não deu nada, não. No final das contas foi só engraçado. E aí a outra coisa engraçada que eu ia falar é a minha pontuação foi praticamente uma curva normal. Porque eu comecei no sábado 0-3 no Pioneer, aí ganhei as 3, fiz 3-3. Aí no Modern, no dia seguinte, eu comecei 3-0 e perdi as outras 4. Então eu fiz 0-3, depois 3-3, aí depois eu comecei 3-0 e terminei 3-4. Foi assim, ridículo. Mas assim, meu saldo positivo nessa situação, meu saldo nesse ponto todo, na verdade, é positivo, né? Porque, como a gente já falou, né? Eu tenho muito mais foco na narração, tenho ficado mais nisso, né? Então, jogar não tá um grande ponto meu, especialmente uma coisa mais competitiva. Gosto de competir bastante, mas me preparei para isso praticamente só em uma semana. O deck que eu fui no Pioneer não era um BR mid-range, não era um Mar do Grizzlyfang, era um BW Grizzlyfang que eu peguei praticamente emprestado. Putz, isso atrapalha bastante. E eu treinei bastante com ele na semana, né?
E era um deck que eu senti que ele tava bem legal mesmo pro meta, que eu esperava e tal. Mas, dado que veio na minha cabeça, né? Pô, 3-3 e 3-4, tô na média ali, né? Só que aí você para e pensa e fala assim, cara, eu tô na média dos melhores jogadores do Brasil de dois formatos, tá ligado? Quantas pessoas conseguiram jogar dois formatos? Eu não faço ideia, mas eu não acredito que sejam várias. Ah, com Eu não acredito certeza. que seja eu não acredito que seja uma maioria, para assim dizer, né? Eu vejo aqui, por exemplo, em Campinas, muita gente é muito apaixonada por formatos específicos e acabam jogando um formato só, né? E, tipo, é isso. O sentimento é um sentimento bom de, tipo, o meu melhor não foi o que eu gostaria, obviamente queria ter ganho, né? Porque ninguém vai lá competir pra ficar no meio do caminho, né? Todo mundo É, vai lá pra três ganhar. três geralmente, mesmo sendo um torneio assim bem grande, igual foi o CLM, mas acho que não garante nenhuma premiação, né? Pelo No menos. caso, no caso do Pioneer garantiu porque tinha pouca gente. Ah, legal. E a premiação era é, estática, né? Era um Legal. 10K, mas infelizmente só tivemos 40 pessoas no Pioneer. Aí 3-3 premiou. E aí pagou o suficiente para pagar a taxa dele e do Modern, então ficou Pagar por isso a mesmo. viagem, pelo menos. A viagem não pagou, mas pagou as inscrições. Tá bom, tá bom, Ah, tá bom. bom, tá bom. Você pode ter tudo também. É verdade. E assim, mas é isso, sabe, Caio? Eu senti que num overall realmente foi um aspecto muito positivo, assim. Esperava mais, mas porque eu queria mais, mas eu tô contente com o meu resultado como um todo, assim. Eu Eu sou também tô mediano muito. perto dos caras grandes, entendeu? É meio que, tipo, Sim. pô. O CLM ele é muito grande, então mesmo um evento, um resultado ficou ali 3-3, mas igual você estava comentando, pela dificuldade do evento, né, já é algo de chamar a atenção e até pelo também o fato de você ter se classificado em dois formatos diferentes também já demonstra aí uma constância nos seus resultados. Eu cheguei a jogar não a Liga Fest, não o CLM, mas no último regional que teve. Foi o último da City Class, né? Que agora passou para Devir, que é o Uhum, que classifica para o Pro Tour. Foi o uhum. primeiro regional que eu joguei, esse último que teve, Standard. E também o meu resultado foi bem médio, assim. Não lembro se eu fiquei 3-3-1, coisa assim, sabe? Uhum. Mas por ter sido o primeiro torneio que eu tava jogando desse tamanho, eu aprendi bastante coisa. E foi uma experiência bem válida, assim, no geral. Até algo, por Sim. exemplo, eu senti que eu não fazia ideia que isso poderia acontecer, né? Mas num torneio grande é uma dinâmica que às vezes aparece. Por exemplo, eu empatei no regional na segunda rodada contra um Esper Pixie. E aí, quando você está jogando na lojinha, que tem 10, 15 jogadores, se você empata, na próxima rodada você vai ser pareado para cima, pareado para baixo, beleza, segue a vida. Agora, num evento com, sei lá, 200, 150 jogadores, se você empatar, o sistema de chaveamento sempre vai conseguir encontrar outro jogador que pareou para ter a mesma quantidade de pontos que você e você enfrentar na próxima rodada. Então foi incrível, assim, porque eu empatei na segunda rodada e a partir daí eu nunca mais enfrentei um jogador de agro no torneio. Porque o jogador de agro, ele nunca empata. Ou ele vence ou ele perde. Os jogadores que empatam são o quê? Control, alguma coisa assim mais lenta, né? Então, da terceira rodada até a última rodada do torneio, eu não peguei mais nenhum agro. E aí, pra mim, foi uma tristeza, porque foi o formato do T2 antes do banimento. Então, tava todo mundo jogando com muito vermelho, muito deck de prowess. Eu tava jogando com 3 ou 4 lockdown no main deck. Eu tava usando Rainun no main deck. Ou seja, assim, preparado pra jogar contra decks agro, né? E aí eu empatei a segunda rodada e a partir daí o meu deck ele tava totalmente preparado pra um field que eu não ia mais enfrentar por causa do sistema de pareamento, né, dos torneios grandes. Eu fiquei até me perguntando depois, né, do evento assim, se talvez teria valido a pena eu conceder a segunda rodada para tentar pegar matches melhores para as outras rodadas. Apesar que é, se Pode eu ser que concedesse sim, a pode ser segunda que não. rodada, também de qualquer forma já estaria abrindo mão de qualquer chance de top 8, né? Mas
É muito difícil isso, né? E, por exemplo, no RC que eu joguei de hack dos mid-range. Na época que o hack dos mid-range não era mais o deck do formato. Ele tinha sido banido, né? As cartas dele e tal. Que é banido o Sorin, né? Então o deck tinha perdido muita força. E aí outros decks subiram por conta disso, né? E uma coisa que aconteceu foi um cara pegar top 8 com Rogues, né? O B Rogues, que era um deck que, como o nome também já diz, é um deck Rogue, né? Ele era um tier 2, mais ou menos. Só que o cara, ele simplesmente pegou 6 o W Control. E Meu a match é Deus. simplesmente imperdível. O cara não tem como perder, praticamente. Porque ele, quem gosta de jogar no turno dos outros é o W. Sim, sim. O B tava jogando no turno do cara, tendo counter up. Então, assim, tava uma match muito ruim mesmo pro W. E o cara simplesmente pegou 6 e, obviamente, amassou todos. Né? Caramba, mas aí pode jogar na Mega Sena também, né? Exato, entendeu? Então, tipo, realmente, você tem que colocar muita coisa em perspectiva, assim, pô, às vezes é seu dia, às vezes não é, e tá tudo certo. É, faz. Eu brinco falando direto na live, né? Tem dia que é noite, né? E é isso aí. Comentei um pouquinho do banimento, né, que teve no T2. Sim. O que você achou, Ney, desse último banimento? Eu sei que já faz um pouquinho de tempo, aí já tem umas 2 semanas, mas acho que ainda tem bastante coisa pra se discutir. A gente tem que comentar primeiro cada um dos formatos, eu acho que é interessante a gente passar por eles, né? O T2 fazia tempo que não sofreu um banimento, e é um formato que ele, teoricamente, não deve sofrer banimentos, né? Porque ele é um formato que ele é o mais pensado pela Wizards, né? Quando vai ser montada uma coleção, né? Eles testam mais, Que eles estão mais supostamente. atentos. Eu acredito que seja verdade, viu? Que seja o mais testado, mas não significa que seja o suficiente, né? E a gente vê isso, infelizmente, tendo 7 banimentos no formato, né? Mono Red realmente era o deck to beat. Aliás, a Shell vermelha, né? Tava muito to beat. Então perderam várias cartas muito fortes, cartas que precisavam. Eu senti que elas precisavam dar uma saída, porque no T2 o meu sentimento é que ele é um formato que, com o perdão do termo, um formato que deve ser mais simples. O que eu quero dizer com isso? Ele é um formato que tem que ser pautado em coisas que é o Magic como o Richard Garfield gostaria, né? Então, É o formato de com entrada, né? é um formato de entrada, é um formato de trick de combate de fato, de controles, mais de counterspell, de matar criatura. Então, ele é um formato que eu acredito que deveria ser assim. E marchas como os Monsters Raid tiram o combate do jogo. Né? Tira o Por combate mais do que jogo. você tira o combate do jogo porque você vai atropelar para um bicho. Né? Então, assim, se todo bicho tivesse trample, beleza, mas não é isso que acontece. Então você não permite que exista chop block, por exemplo, que é uma parte essencial do Magic para você poder segurar um pouco o ímpeto. Então você tinha formas muito, muito eficientes, né? Você tinha o Manifold, tinha o Monsters Raid. Então Tanto você. que no anúncio de ban, eles até chegaram a mencionar os decks Mono-Red e o Gru não apenas como um agro, mas eles citaram explicitamente como um agro traço combo. Já por causa dessa sinergia tão grande que dá uma vantagem muito rápida e o jogo muitas vezes ele já está resolvido ali no turno 3, no máximo turno 4. Exatamente. E ele fechava com o Sunspine, né? Colocavam o último prego ali, porque todo mundo tava usando muita não básica, né? E isso vale também para o partner, já vai falar sobre isso. Mas não tinha muita básica e ganhar vida se tornava impossível. Por conta do Screaming Nemesis no turno anterior e também por conta do Sunspine. Então você não tinha como ter sobrevida, né? E era muito difícil. Né? E aí, o que entra junto com isso, né? Ah, vamos tirar o agro do formato. Beleza. Aí automaticamente todos os decks, outros Vai decks que já estavam desbalancear. esperando, vai desbalancear. E aí caíram também Up the Beanstalk, que era uma carta que. Ela é uma carta que hoje a Wizards vê como um problema muito grande, porque ela. Ela cria um Up the Beanstalk falando cartas de custo 5 ou mais te dão um draw também. E aí ela coloca um monte de carta que custa 5, mas não é pago 5. Uma carta que foi feita pensando no limitado, mas que acabou vendo muito jogo fora, né? Exatamente. Então, por exemplo, o Up the Beanstalk funciona muito bem no Legacy com Fold. Você dá uma Fold de graça e compra uma carta. Você perdeu só uma carta para tirar uma carta do cara. Então você fica meio que no 2/2 ali, mais ou menos. Se você só tiver No um Beanstalk. Exato, se você tiver 2 já vira outra coisa. Já começa a ganhar carta em cima.
No Modern ela foi banida também por conta disso. Você tem os elementais do Evoke, então também já criava, principalmente o Fúria e Solitude na Solitude. época, né? Que antes os dois eram fados, né? Hoje Fúria não é mais. Então você tinha esses pontos, né? E aí e tem na coleção nova também cartas que tem uma outra habilidade que a gente vai falar sobre em breve, que iriam trigar também. Então eu tenho um sentimento de que eles baniram o Beanstalk pensando nessa questão de equilibrar o formato como ele está hoje, mas também um passo à frente pensando, tem uma mecânica no próximo set que se ela continuar vai dar problema. E É uma aí, carta que eu usei muito ela, né? Eu sempre gostei ali de jogar sim, com Domain, com pé de feijão e tudo. Mas realmente, por exemplo, esse ano ainda deu uma melhorada a situação do azul em relação a card draw. Porque lançou o Marang, lançou o Stock Up. Mas se você for ver, até o ano passado, o verde estava sendo uma cor melhor para card draw do que o azul. Então isso já é um sinalizador de que tipo, tem algo errado. Porque alguma o coisa de errado não Beanstalk está ele era certo, tão exatamente. eficiente nessa questão de comprar cartas que não é nem uma questão de seleção, né? Você só. O verde, por exemplo, poder comprar criaturas, esse tipo de coisa. Não, era de forma generalizada. Mais eficiente do que o azul. Então, é uma carta que eu gostava muito de jogar, mas aí com o pensamento do Rudá. Se você não tá jogando com o deck que precisa ser banido, então você tá errado. Então, por conta disso que eu acho Exatamente. que o Uhum. Beanstalk me agradava tanto, né? Sim. E outra carta que entrou nesse meio aí também foi Dispel Big Enough, né? Que ela criava um tempo muito forte, porque você tirava um problema da mesa muito grande, provavelmente, ou o problema que ia te matar, voltava uma coisa do seu. Que era do seu interesse voltar e você fazer de novo, e aí ia comprar uma carta, né? Porque você normalmente tinha um Beanstalk junto. Então você gerava muito valor ali, então se tornava uma carta muito eficiente para gerar. Bom, o Esper Pixie viveu disso por bastante tempo, né? Então, muito por conta disso, né? Teve mais algum banimento que eu não me recordo agora, Baniu o Caio? Hopeless Nightmare. Que também entra nesse ponto, né? De self-bounce. Então, manteve as pixies, né? E eu acredito muito que as pixies especificamente entram como cartas que ficam no meta, porque é bicho, né? Então você consegue matar. Você consegue dar tipo, você ganha tempo porque você está fazendo um bounce ainda, mas você consegue dar você consegue parar aquilo matando, né? Então acho que foi interessante nesse sentido. E o Hopeless fica. Existem jogadas muito injustas com o Hopeless de turno 2, né? Então você começa no turno 1 com o Hopeless, o cara descarta alguma coisa, volta para você, você faz Pix e Hopeless de novo, o cara já descartou mais uma, já tá muito para trás, já tá com, sei lá, 4 cartas na mão e você tá com 5. Então, E também o dano, né? É bem complicado a sim, questão de não é descartar uma legitimidade. quantidade grande de cartas, porque você sente que você não tá participando do jogo, então dá uma sensação ruim enquanto você tá na partida. E o dano dá um alcance pro deck que também de outra forma ele não conseguiria. Eu lembro de uma vez, né, jogando o T2 no semanal, e eu pensei assim, tá, tô com 6 de vida, finalmente eu consegui estabilizar. Aí o meu oponente comprou um Hopeless que ele já tinha um na mesa. Aí ele desceu o Hopeless, me deu 2 de dano, fez um Distaun voltando os dois Hopeless pra mão, desceu eles Então, de novo. Então, preto dando choque, né, no oponente. Foi aquela situação, caramba, agora o que eu achei que eu tinha é o estabilizado, Sisi na verdade. reverso, cara, é muito pior. Porque o cara tá descartando e ele tá tomando dano. Exatamente. Então, eu até comentei assim com o Pops, né, que ele jogava de Esper Pix e tudo. Quando o deck ele vem com a abertura de Lontra, eu acho até divertido de jogar contra. Independente se eu vou ganhar ou se eu vou perder, mas tem uma interação ali que me anima muito. Agora, quando começam os loops de Hopeless Nightmare, aí isso me deixava bem chateado. Eu fiquei muito feliz realmente quando essa carta foi banida. Era um pesadelo sem muita esperança mesmo, né? Desculpa a piada, gente. Mas é isso, tipo, eu acho que foi importante, né? Aí, falando agora, passando para os próximos formatos, né? Pioneer, muita gente simplesmente achou, eu particularmente também, Uhum. absurdo falarem o formato está saudável, a gente gosta do formato assim, sendo que tá com 40% de mono red no formato. Eu acho que o Não é um. Wizards não tá olhando muito pro Pioneiro agora, porque como não teve Nunca olhou. Season, esse ano especificamente foi pior, eu acho.
Não Foi. teve nenhuma season classificatória pro regional, nem pro Pro Tour no Ah, formato nada. pioneiro. Então isso meio que passou para os jogadores uma sensação, né, de que a Wizards não tá prestando atenção no formato. E agora esse anúncio de ban só confirma é, esse sentimento dos jogadores. Realmente, 40% de mono-red também. Fênix está muito grande, que agora voltou, né, com Core Steel e tudo mais. E Rakdos também nunca caiu, sempre esteve no topo. É difícil, é difícil. Você que tem jogado mais esse formato, o que você sente? Cara, eu sinto que assim, tem N aspectos nesse momento aqui, tá? Primeiro de tudo, e aí entra um pouco do que a gente conversou antes de entrar aqui, né? A percepção que eu tenho, ela é muito diferente da percepção de quem joga o grind do mall. Por quê? Aqui em Campinas, tem uma pessoa jogando de mono red. No mall é 40%. Tá? E entra um segundo ponto aqui. Vamos fazer um exercício rápido aqui, Caio. Imagina que você vive de Magic. Você tem que grindar o máximo que você pode. Você prefere, pensando no quesito eficiência, jogar com um deck que é muito rápido, que ganha muito rápido ou perde muito rápido, ou um deck que demora todas as partidas? Pra grindar, tem que ser deck rápido, né? Então, a percepção que eu tenho disso tudo é, hoje, como o Pioneer não tem essa visibilidade da Wizards de te falar o formato está bom ou não está bom, a galera tá indo pro Mono Red, ganhando tudo de Mono Red, porque o Mono Red você consegue fazer double kill, por exemplo. Você pode fazer triple kill até. Porque o deck é muito rápido, você consegue prestar atenção em três coisas ao mesmo tempo. Porque o deck é muito rápido. Então você consegue e mata muito rápido. Então você consegue jogar 3, 4 ligas no lugar que uma pessoa que joga de controle vai jogar uma, vai jogar Sim, com duas, certeza. máximo. Entendeu? Então a percepção que eu tenho é, como houve esse tempo sem mexer no formato, sem discutir o formato, na verdade, ele permitiu com que os grinders trabalhassem muito nisso. E aí você olha, por exemplo, você entra num site tipo MTG ou Twitch da vida, você vai ver lá 30, 40% de mono red. Por quê? Porque é os que os caras estão jogando, sabe? E aí você tem os mono reds e quem quer ganhar dos mono reds. Hoje, o Rakdos não é mais o deck to beat porque ele perde para mono red, simplesmente. Ele não tem maneiras eficientes de se manter no jogo jogando contra um deck mono red que também finaliza o jogo com Sunspine, né? Então, você consegue. E aí, por conta disso, o Rakdos deixa de ser um deck to beat e entra no lugar dele como outro mid-range o Mono Black. Porque o Mono Black você vai jogar com Etherborn, que é aquele 2 mana 2/3 lifelink. Você vai jogar com Virtude Preta, que dá -3/3 e ganha 2 de vida. Você vai jogar com. Você pode jogar, na verdade, né? Com Nowhere to Run, você pode jogar com N coisas. Então, que são formas de você tirar poder da criatura e não tomar o dano mesmo da criatura morrendo, né? Que era um grande fator. Então, por conta disso, eu acho que por conta disso, Mono Red é um deck muito jogado. E aí, por não ter mexidas no formato, acontece isso. E aí entra uma questão, né? O banimento anterior a esse foi o que baniu tanto o Rasgaveia quanto a Malha. Rasgaveia não, desculpa. Sorin e a Malha, né? Eu sempre achei que a malha era um problema pro formato, porque ela impede decks agressivos de jogarem. Como é que você vai jogar de deck agressivo, sendo que do outro lado tem um deck que comba 70 de vida do nada? Você não vai fazer, você não vai conseguir jogar. E beleza, rolava isso. E aí temos que tirar a malha do formato, porque ela não deixa decks agressivos jogarem. O Rakdos já era o deck mais jogado na época. Era 30%, se eu não me engano. Precisava de um banimento também. E eu entendo isso. Eu gostaria de continuar jogando, mas aí é aquela coisa, né? Quero continuar ganhando. Mas não dava para banir a malha sem banir alguma coisa do Hackers. E eu acredito que o Sorin realmente seja a melhor opção, porque ele cheatava muito, né? Ou ia ser o Rasgaveia, ou seria outro vampirão, né? É. Outro vampiro que a galera usava muito era o de 5 manas, que quando entra você compra uma carta para cada vampiro, né? Sim, Então sim. você poderia comprar duas cartas tendo um Harvest na mesa também. Né? Aí você teria dois bichos bons, Peters, né, pra bater em Mas cima. Então, assim, o banimento do Sorin, ele
terminou a viabilidade do deck Hack dos Vampiros. Mas o Hack Sim, dos Mid-Range sempre existiu. E não é como mas se sempre o vai mid-range existir. também não fosse predominante no Então, formato. hoje ele é É, também, mas ele não tanto quanto ele já foi. E eu não acho é, isso ruim, tá? Eu acho isso bom ter variação. eu nem me sinto assim muito qualificado pra comentar de pioneiro. Eu tenho decks pioneiros, eu costumava jogar. Quando teve a última season pioneiro, eu cheguei a jogar. Eu tenho o Enigmatic Fires e o. É bom, você já esperava que eu ia falar isso, né? Jogando de 5 cores no T2, é lógico que eu ia jogar de 5 cores no pioneiro também. Até porque a É, base de mana é melhor, mas vai lá. e eu tenho o Lotus Combo também. Que também é outro deck que eu gosto bastante. Mas, assim, como teve todo esse tempo sem ter os regionais no formato pioneiro, é, pode ser que pelo fato de não ter tantos jogadores prestando atenção no formato, ele não tenha chegado a ser resolvido ainda. Né? Ele tá realmente um pouco deformado, como você comentou, especialmente quando você compara, né, os dados do mall com os dados da vida real ali, jogando na lojinha, tá até um metagame bem diferente, mas pode ser que talvez pelo fato de não ter tantas pessoas olhando para esse formato, ainda tenha outras opções aí para surgir que não foram descobertas. Até quando você Uhum. comentou da questão quando você entra lá no Goldfish, tem lá uma quantidade enorme de jogadores jogando de vermelho e você atribui isso ao fato de ter muitos jogadores que grindam isso no mall. Eu sei que na coluna do Frank Karsten, que é do site oficial da Wizards, né, que é o Metagame Mentor, quando ele vai fazer um cálculo de porcentagem de metagame, ele faz uma média ponderada em relação às vitórias. Ele chama, né, winning average, alguma coisa. Então, não é simplesmente a quantidade de decks que está no formato, mas cada vez que esse deck fica positivo no torneio, ele aumenta um pouco a sua porcentagem no metagame, e quando um deck ele tá negativo, ele diminui um pouquinho a porcentagem, e daí chega naquele gráfico que o Frank apresenta no final. E aí, isso é até uma dúvida que eu mesmo não sei responder, talvez né, se alguém nos comentários souber, quiser deixar. Se o Goldfish e os outros sites que também fazem esse compilado de dados de decks e de metagame, se tem algum tipo de ferramenta nesse sentido, que leva as vitórias do deck em consideração na hora de calcular a porcentagem do metagame. Eu realmente não faço Eu ideia. não faço ideia, mas acho que é relevante. Eu acabei de abrir o MTG Goldfish aqui, e hoje o que tá, né, hoje como o MTG Goldfish fala, do partner a gente tem 27% Mono Red, 15% Zet Phoenix, 7,5% Rakdos Midrange, 7% Mono Black Midrange e 6% Orzhov Grizzlyfang, que é o deck Verde foi banido do formato. completamente banido do formato. O próximo deck é Selesnya Angels, que é com verde, tá? Ok, ok. Com, Tá perdoado. com 5. Tá perdoado. Aí veio o seu Hidden Strings que você falou, Azorius Control, Mono White Tokens e Golgari Food. Então, assim, claramente uma dominância de vermelho e preto, né? Ou vermelho com tempo, ou vermelho pro mid-range, ou preto pro mid-range, né? Então, há uma dominância dessas duas cores no formato. Mas exatamente o que eu tô falando, tipo, se você for parar pra pegar, ó, Mono Red Agro é o deck to beat hoje porque ele é muito eficiente, ok. Zet Felix existe desde o começo do formato. Hags do mid-range existe desde o começo do formato. Mono Black mid-range é um versionamento de um deck do Rakdos, né? Orzhov Gears Fang é uma coisa nova, uma tech nova. Aí, Selesnya Angels já é um deck um pouco mais antigo, mas ele tem seus altos e baixos, ele depende muito se o Azorius Control tá no formato ou não. Se não tá, o Selesnya acaba se tornando um bom deck. Aí depois Hidden Strings, deck desde o começo do formato. Azorius Control, desde no começo do formato. Então você vê que o formato ele ganha novas peças, mas ele não evolui, ele permanece, né? É o sentimento que eu tenho. Assim, para mim, que tô jogando de Hard desde o começo, pô, é muito legal ver meu deck aqui como um deck tier 1, se for parar pra ver. Pô, é o terceiro deck mais jogado, o deck que a galera gosta tal. Mas, até que ponto, né? É importante que ele esteja aí. Tem que ser um deck bom, não um deck que é eterno no formato. Acaba Né? criando uma identidade do formato, então quando você pensa em pioneiro, você já associa com o Izzet Phoenix, associa com o W Control do Teferão, que é uma coisa que não existe em outros formatos. Se você quer jogar com isso, o pioneiro é a sua casa.
sim, E aí a gente vê um pouco a Wizards, às vezes tentando preservar algumas dessas caras, né, principais do formato. sim, Tanto sim. é que em formatos eternos, muitas vezes eles usam isso como justificativa, né? A gente até mais pra frente vai falar do Legacy, mas eles evitam banir certas cartas porque eles falam, pô, se você quer jogar com esse tipo de deck, só tem essa casa, não tem outro lugar, então a gente não vai banir isso, mesmo que a gente tenha que banir todo um bioma que existe ao redor, mas essa carta a gente não. Exato, né? E aí você tava falando, né, da gente passar para outros formatos, a gente pode passar rapidamente também pelo Modern, né, que também teve um No Changes, mas esse No Changes é fácil de explicar, né, a Wizards falou desde o começo que Mid-Season não vai banir nada, vai deixar o formato tocar. Particularmente, sinto que o formato está muito equilibrado no sentido de existem decks to beat, sim, mas são decks que têm falhas e têm problemas e conseguem ser controlados por outros decks que vão ser eficientes em ganhar dele, mas não vão ser eficientes em ganhar tudo. Então, ele tá num pedra, papel, tesoura que me parece um pouco mais. Assim, o pouco que eu joguei, né? Me parece um pouco mais equilibrado, né? A gente pegar o metagame, por exemplo, ó. O deck mais jogado é o Boros Energy com 15%. Já é metade do que tava falando de Pioneer, por exemplo. Aí o segundo deck mais jogado é do Menzu com 7, Amulet Titan com 6,5, Esper Midrange, né? Aí o BW com splash pro sapo, né? 6%, Belcher com 6%. Então, assim, pô, sabe? E aí tem outros decks aqui no meio do caminho, né? Eu achei até que o É, Wizard estivesse melhor no Modern. o Wizard, cara, vamos chegar nele, mas ó, depois do Belt a gente tem o Living End voltando aí a jogar, né? E depois o combo de Basking Brute Scale, Ruby Storm, Gorus Vengeance, e aí sim Zet Steel Cutter. Então, assim, Caramba, é o 10º apareceu lá no deck. 10º lugar. Exatamente. Aí tem o Dimir Murktide, que é o que eu tenho jogado, Zet Prowess, New Brand, Eldrazi, Hemp e Eldrazi Tron, né? Então, e ele está falando também de pilares do formato, né? A gente fala, por exemplo, falou muito tempo de os pilares do Modern, né? Era o Burn, Burn, Jund e Tron, né? Hoje, de todos eles, o mais próximo é o Eldrazi Ramp, que na verdade não tem Tron, por exemplo. Já Os mudou decks. bastante, evoluiu bastante, né? Com as novas ferramentas que Exatamente. chegaram aí, deu uma cara Exatamente. nova. Ele criou uma cara completamente nova. Então, assim, e é o que eu falei, então, por exemplo, o deck mais jogado aqui, né? Pro 10º mais jogado é uma diferença grande até de porcentagem, 12%, mas são 10 decks, né? É muita gente ali no meio com 6%. Sim. Então eu É acho legal quando o que. formato tá nessa diversidade, porque daí eu acho que a skill do jogador conta muito, porque você vai enfrentar uma quantidade de decks diferentes muito maior. Eu lembro que era muito legal quando a gente voltava, né, no carro, vindo de jogar o T2 à noite, pensando, caramba, hoje todos os decks que eu enfrentei foram diferentes. Isso é muito legal. Não teve um oponente com deck repetido. Então isso beneficia muito quando você tem essa flexibilidade de saber pilotar bem o seu deck para se adaptar a cada tipo de estratégia, montar bons sideboards, saber sidear corretamente. Então é um formato bem gostoso quando tá bem diverso. Isso que você falou aconteceu comigo no CLM. Eu enfrentei 7 pessoas diferentes. Sete decks diferentes, né? 7 pessoas foi com Caramba, que certeza, mas legal, que legal. foram 7 decks diferentes, cara. Tipo assim, acho que o mais próximo foi um. Eu joguei com um. Não, teve um deck que era parecido. Era um Esper Ketramose e um Esper Gorus Vengeance, né? Que a base é bem parecida, assim, de lands, né? Mas era bem. Mas, né? Mas a ideia do deck, a proposta do deck ainda é bem diferente, né? Sim, exatamente. Então continuam sendo decks diferentes, né? Beleza. Do E por Legacy, fim, né? eu tenho Hum. acompanhado assim, alguns podcasts que comentam um pouco e no Eternal Glory, por exemplo, eles estavam com uma expectativa bem grande de que fosse acontecer algum tipo de banimento no Legacy. E aí quando veio a notícia de que não ia ter nenhum banimento, assim, chocou um pouco eles. E, e aí eu não, você que narra, né, os torneios, você que acompanha bastante, como que você tem sentido assim do Legacy nesse momento? Cara, o Legacy tá numa situação diferente, vamos colocar assim, tá? O que eu quero dizer com isso? Ah, novamente, existe uma diferença muito grande entre metagame online e metagame da lojinha, né? Uhum. Então,
narrar o Legacy em Campinas tem sido muito legal, porque existem muitas pessoas apaixonadas pelos próprios decks, tá? Então, Vai jogar com muita aquele gente. deck independente do que tá no meta. Eu já É fui jogar tipo lá eu com de. Mississippi River. Tipo, eu jogando de Mardu Guerreiros no Legacy. Tipo, o deck não existe. Eu só peguei as cartas boas de cada cor, coloquei uns guerreirinhos no meio ali e falei, vamos com fé. Bora. Bora. Então, assim. E consegui fazer, tecnicamente, um 2-2, né? Eu tive um bye, mas ganhei uma também. Então, assim. Não, né? Mas eu quero dizer o seguinte. E aqui em Campinas também a gente tem uma comunidade muito grande, né? Então, praticamente tudo que você quiser jogar, você consegue, né? Mas você pega, por exemplo, o Bs. O B tem relativamente bastante porque Tempo é um deck gostoso de jogar. Não é o deck to beat, mas é um deck com uma shell muito forte. Então a galera acaba. E é aquela coisa, a galera vê assim, puta, é o B, sabe? Mas é uma shell legal, né? O Tempo. O Reanimator realmente tá muito forte. Tem poucos aqui em Campinas, se não me engano, tem 2 ou 3 pessoas que estão jogando com frequência com ele. E a média é 20, 30 pessoas, então a gente realmente tá numa. É um metashare muito pequeno comparado, mas deu uma desanimada em algumas pessoas, porque tem 2 decks que estão sendo meio unfun para jogar, né? Não tá sendo divertido, né? E eu posso citar não só o UB Reanimator, como o Upsal Spells, né? É o sentimento que eu tenho ouvido, pelo menos conversando com as pessoas. Tem Porque bastante o gente Ups jogando de UPS em Campinas? tem uma pessoa que é conhecido como nosso vilão favorito, que é o Vini. E aí teve uma outra pessoa que foi jogar também com o deck. Porque o deck, assim, ele é muito forte porque é muito fácil você ter uma mão de turno 1 kill. E é uma mão de turno 1 kill de mana, Dark Ritual, Seize. Ah, você não tem como parar esse combo? Então eu combo. Então, Ainda tem é, um backup, digamos assim, né? Ele não é all-in. Ele ainda ele não consegue se prevenir, às vezes. Eu não sei se é frequente ter até backup de counter também. tem. Tem, ele usa Pacto Azul. Ah, sim. Então, porque ele vai ganhar naquele turno, então tanto faz. Bom, dito isso, né? E aí, beleza. Normalmente ele vai coma muito rápido no turno 1. E aí no turno 2 você para assim e fala, beleza, vou ter que atrapalhar o cemitério dele, vou subir uma leyline preta. Aí o cara vai lá no jogo. No jogo, você começa de mana Tamio, por exemplo, que já é uma jogada muito forte. O cara faz mana Dark Ritual, outro ritual lá que gera 3 também, mas paga 2. E aí você fica com 7 manas, né? Qual é o nome? Belcher? Charbelcher e ativa. E aí? Você perdeu o mesmo jeito. É. O deck ele tem diferentes formas de atacar o oponente e vencer igualmente rápido, além de ter resiliência. Ele não é vítima dos mesmos hate grave que o Reanimator. Porque isso foi o que comentaram também. Os hates que são bons especificamente para parar o Ups All Spells não necessariamente são os mesmos hate de Grave que são bons para parar o Reanimator, porque o Reanimator também ele já vai ter ferramentas para lutar contra os hates mais comuns, né? Então você começa de Leyline preta, ele vai tentar fazer um bounce pra sua mão e fazer o combo mesmo assim, né? E contra o Ou Ups ele All vai Spells, colocar Barrel Goyf sentado Barrel Goyf. exato, é. Que é uma. Que vem da shell do B. Tempo. Que é uma baita shell. Então, assim. E também do Reanimator tem essa mesma dualidade do Ups All Spells. Você tem mais de uma forma diferente e viável do deck chegar na posição vantajosa que você quer. Pode ir tanto pro lado mid-range se o seu oponente estiver com muita resposta, ou você pode ir pro lado combo se o seu oponente não estiver preparado para jogar contra você, né? Exatamente. Então, realmente, assim. Esse no changes foi frustrante para muitas pessoas, especialmente em Campinas, que eu tenho conversado. A galera sentiu muito esse no changes. E aí, como você falou, né? A Wizards falou, a gente não gostaria de banir Reanimator e Entomb porque são pilares do formato, né? Além de ter essa questão de ser pilar do formato, uma coisa que estava preocupando bastante também o pessoal do Legacy é assim: o próximo anúncio de banimento já foi dado a data. Vai ser lá pro Novembro. mês de novembro, mais ou menos. É novembro. E a Wizards, ela já comentou, já deu precedente de que ela não quer mexer no formato quando estiver no meio de uma season importante. E justamente essa data de novembro vai cair entre os Eternal Weekends que vão acontecer nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.
Então já é uma segunda janela onde provavelmente não vai ter nenhum tipo de banimento, nenhum tipo de movimentação no Legacy. Ou seja, você vai passar o ano de 2025 inteiro sem mexer nesse formato. É uma Exatamente. situação um pouco assim. Pra quem não tá gostando do formato atual, dá uma desanimada grande. Sim. Ó, vamos pegar rapidinho o metagame aqui do MTG Goldfish. Dimir Reanimator, 18 não, 20%. Se você for parar para pensar que vale todas as cartas do Magic e tem um deck sendo um quinto do formato, não me parece uma coisa muito comum, né? Aí a gente tem Moonstomp, que também é um deck muito forte, porque ele consegue locar as pessoas para fora do jogo muito fácil, muito rápido. Na sequência, Zet Delver, né? Ele sim também é um baita pilar do formato. Já tomou todos os bans possíveis e imagináveis e continua aí, firme e Firme e forte. forte. Mas ele é um deck que é legal de jogar contra, diferente de um Reanimator que você simplesmente toma um bichão da goiaba e não consegue voltar, né? Bom, e aí, em quinto aqui, Dimir Tempo, que é exatamente o que eu falei. Então, assim, não está fácil. Aí até essa pergunta eu queria saber a sua opinião também, Ney. Em relação à Hum, frequência dos bans. A gente teve o hum. banimento agora em julho, e o próximo banimento vai ser só dali a 4 meses, em novembro. É, Você tem achado que a Wizards tem é, acertado nessa estratégia de reduzir a quantidade de janelas de banimento por ano? Olha, nunca parei pra pensar nisso, viu, Caio? Porque realmente é uma coisa que não parei pra pensar mesmo, assim, at all. Tipo, É, eu te peguei de é, surpresa que eu não avisei que eu ia fazer essa pergunta no não começo. só isso, mas eu acho que, tipo assim, essas janelas, eu acho que elas poderiam ser, poderiam ser menores, mas eu não sei como menores, né? Porque, por exemplo, você pega, eu acho que algumas janelas elas podem ser maiores e outras menores. O que eu quero dizer com isso? T2 está agora com seis edições por ano, né? Na teoria são 6 edições por ano. Aumentou 50% o número de coleções standard por ano. Exato. Standard ele vai rotacionar praticamente a cada 2 meses. Tipo, por natureza, praticamente. Né? Muita coisa vai. A não ser que aconteça um absurdo que nem aconteceu da última vez, em que nós temos aí. é, Tem que banir 7 cartas porque o formato simplesmente tá girando em volta de apenas dois baralhos. Né? Dito isso, acredito que ele não precise ter essas janelas tão curtas. Mas outros formatos, eles são impactados e não tá tendo resultado, né? Talvez uma coisa para se pensar aí, né? Uma coisa que colocaram falaram muito sobre isso, né, nessa época de banimento do Legacy, ele tem um painel igual ao Pauper, que o Pauper é diferente. Eu vi esse comentário também. E realmente, eu defendi, né, a questão de todos os formatos terem um format panel igual o Pauper, porque quando eu comecei a ver a atuação do Pauper Format Panel, eu achei muito incrível, sendo bem sincero. Aí Uhum. você consegue pegar o feedback de mais jogadores, ter uma sensação melhor de como os jogadores estão vendo o formato. E eu sei que realmente o Pauper ele acabou tendo muitas mudanças desde que o Format Panel foi criado, tanto em relação a banimentos quanto em relação a desbanimento. Mas eu acho que pelo menos eles estão tentando, sabe? E até a situação que a gente tem hoje, depois desses trancos e barrancos aí, sei lá, dos últimos um ano, talvez 18 meses, quando você conversa com as pessoas do Pauper, elas, de uma forma geral, estão bem contentes com o formato. Então eu vejo isso como, poxa, o Format Panel tá funcionando. E aí eu vi alguns argumentos em relação a criarem um Format Panel do Legacy, por exemplo, porque a Wizards às vezes dá uma sensação de que não tá em contato com os jogadores, né? A Carmen Hand, ela participou da stream da Twitch que a Wizards fez no dia seguinte ao anúncio de banimento. Ela falou: Ah, mas é tão divertido quando você tem um deck que é como o Reanimator no formato, que você pode trazer de volta para o campo de batalha um Leviatã do Tinteiro para matar o seu oponente. Meu Deus, quem é que usa Leviatã do Tinteiro em pleno 2025, sabe? Essa carta nem existe mais.
Então Que parece carta é uma essa, mano? desconexão da realidade. Tá fora da realidade, completamente. E Não, a aí pessoa ter falar isso é exatamente aquilo que eu falei quando falou do Pauper. Tipo, estamos felizes com o formato. Ninguém tá feliz, sim, cara. Tá todo mundo odiando o formato porque só tem mono-red. mas o argumento que daí eu vi contra ter o Format Panel já foi bem mais recente, e isso me fez parar pra pensar que talvez seja difícil realmente ter Format Panel de outros formatos, por conta do que aconteceu com o comitê de Commander no ano passado. Então eles tiveram, assim, os culhões, né, de banir algumas cartas importantes do formato que realmente estavam com uma presença muito grande. E o backlash que eles tiveram da comunidade foi gigantesco, assim, foi uma coisa absurda, né? A gente sabe que eles receberam até ameaças e tudo mais, o que levou realmente a situação a ficar insustentável e ter que dissolver o comitê de regras de Commander. E aí isso passou de volta para Wizards. Então, assim, existe um format panel do Pauper, mas mesmo que esse pequeno comitê decida banir várias das cartas mais populares, ainda vão ser, para quem, né, ganha em dólar, centavos, né, poucos dólares, não tem um impacto muito grande. Agora, vamos supor que você cria um format panel do Legacy. E aí o format panel chega à conclusão de que, não, esse deck aqui tá com 20% do formato, para um formato eterno é Vamos muita banir as coisa old muito dual. grande. Vamos banir reserva de list, sei lá, do Legacy. Vai Caos ser completo. um backlash gigantesco, muito maior do que o comitê de Commander teve. Então aí quando eu parei pra pensar nisso, eu falei, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Você tá colocando assim pessoas que não são funcionários da Wizards, o rosto deles, as mídias deles vão estar expostas para toda a comunidade. E o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer quando tiver um banimento polêmico, né? Essas pessoas vão ser atacadas em todos os lugares possíveis. Verdade, né? Tem esse ponto aí. Mas ainda assim, eu acho que é possível ter um meio termo aí, sabe, Caio? Tem que ter. Que assim, como você usou o exemplo perfeito. Como que alguém que acredita que tá usando ainda o Leviatã do Tinteiro como carta de reanimar tá falando sobre o formato? Sabe, a carta não é mais o que ela foi. Não é mais. Simplesmente assim. Assim, se ela falasse Ashen Rider, tá ligado? Faria sentido. Faria mais sentido. Que Ashen Rider, tipo, quando entra, se crueldade, que eu brinco que é o Arconte do Amor, que entra e, tipo, ganha o jogo ali e acabou. Muito difícil você voltar de um Arconte. É muito difícil você voltar de uma Traxa. É muito difícil. Cara, Criselbrand, a carta simplesmente foi chutada pra fora do deck porque existe a Traxa e Arconte. O Arconte com uma Pra carta você a menos ver, mais Griselbrand se bate muito. tornar obsoleto é porque assim, o Power Creep já subiu muito, né? É, cara. Comprar 7 cartas é muita coisa. Já comprou 7 cartas num turno só? É uma delícia. Entendeu? Então, é realmente assim, muito, muito necessário, eu acho. Que Eu tenham pessoas, sou. assim, não precisa ser tipo, o comitê e o painel é só pessoas de fora da Wizards, mas que pessoas de fora da Wizards tenham voto, tenham como argumentar sobre, porque não, assim, dados são importantes, com certeza, né? Só que os dados parece que não estão sendo bem utilizados, a meu ver, assim. É, essa parte de dados é bem difícil mesmo, porque até esses criadores de Legacy comentaram. Eles têm o convívio diário com o Legacy, por estar jogando no mall todos os dias, criarem conteúdo de Legacy, jogarem os torneios. Mas a Wizards é a detentora dos dados. Então, se espera, né, que essa tomada de decisão seja uma decisão mais consciente, mais abrangente, justamente por ter dados maiores. Mas eu também, às vezes, tenho um pouquinho eu não tenho muita fé nisso, é, por conta de, às vezes, algumas comunicações, né, que a gente teve no passado. Eu espero que dê uma melhorada. Eu acho que quando os formatos eles estão no radar da Wizards por conta das seasons, por exemplo, né, dos classificatórios dos regionais. Então, o T2 e o Modern, eles têm uma atenção bem grande, eles estão sempre trabalhando para deixar esses formatos os mais saudáveis possível. O Pauper com o Format Panel também tem tido um trabalho muito grande para deixar o formato mais saudável possível.
E até o Commander com a criação lá dos brackets, a lista dos Game Changers, dá pra ver um esforço, né, de deixar o formato mais atrativo possível. Agora, os outros formatos que eles não entram em nenhum desses círculos, né, você tem o Pioneer, o Legacy, então aí eles falam, não, não vamos pesar a mão aqui não, é melhor a gente não fazer nada do que a gente fazer alguma coisa e cometer um erro. Exatamente. Assim, infelizmente, tudo isso tem que ser. É um pouco de tentativa e erro, né? Você pode pegar e falar assim, o B, por exemplo, né? Que era o deck que, cara, nos últimos anos foi só ele banido do Legacy, banido. Perdeu o Griff, depois perdeu o Sapo, depois perdeu não sei o quê. Então, foi um deck que foi tomando porrada e continuou sendo deck to beat, deck to E beat, deck mesmo to beat. depois de tudo, ainda continua no topo. O deck to beat. E aí as pessoas começam a se questionar: será que Griff é o problema mesmo? Ou será que é Entomb? Ou será que perdeu na última vez o Troll, né? Ou será que é o Reanimate? Sabe? As pessoas começam a se questionar, porque o deck perdeu a melhor forma de você acabar com o jogo, que é descartando 2 cartas do cara no mesmo turno. O deck perdeu o card advantage que coloca payoff no cemitério, que era o Sapo. Perdeu o. Não vou mais perder porque eu tô com uma lente só na mão, que foi o Troll. Tirou tudo isso do deck e o deck continua sendo o deck 2-bit. Então, assim, não acho que a resposta fácil seja banir Reanimate ou Entomb. Não acho. Acho que tem que ter um pensamento muito mais crítico em cima. Mas tem que pensar em outras coisas, porque, por exemplo, conversando com amigos meus, eles falaram, cara, se banisse Arconte, talvez fosse um pouco mais simples. Porque aí todas as criaturas que valem a pena você fazer são lendárias e Caracas começa a resolver mais um problema. E faz muito sentido. Você começa a dar problema para um Griselbrand, você começa a dar problema para uma Traca, você começa a dar problema para uma Iona que seja. Então. Mas será que é isso? Também? Porque assim. É bem difícil. Você vai ficar voltando a Traxa pra mão do cara, uma hora ele vai conseguir caçar da mão. Caçar da mão não, porque não tem verde, não tem branco no Não. deck. Talvez Mas não a assim, Traxa, mas. vai ser tipo, beleza, você fez a Traxa, comprou pelo menos 4 cartas, que é a média dela. Aí o cara dá um bounce nela. Aí você tá com pelo menos 5 cartas na mão, certo? Você ficar 2 turnos sem fazer nada, porque você provavelmente não vai morrer, você vai lá, compra mais 2 cartas, fica com 8, descarta a Traxa e volta pra ela. Porque você pegou um reanimate nela. Mas assim, a Caracas também tem um custo pra você usar ela no deck, né? Se você Ah, tem que ser coloca isso branco, como concordo. uma ferramenta, a ferramenta pra você vencer do B é ter Caracas no seu deck. Isso é um custo bem alto que vai, Não é de todo mundo qualquer que consegue. forma, acabar deformando o formato em volta disso. Ele vai de novo ficar naquela situação em que ou você joga com esse deck, que é o deck que vai vencer a maioria das situações, ou você muda totalmente o seu main deck para ele combater isso. Se não for Exato. assim, você não consegue. E o formato ele deixa de ser, né, um pedra, papel, tesoura para virar ali um para o ímpar. Uma jogada de moeda, né? É. Eu acho que acaba distorcendo o formato também de uma forma que não é muito legal. Exatamente. Bom, Rapaz, a eu ia gente falar tá exatamente já isso. a 1h24 conversando aqui. Meu fone de ouvido já tá até apitando, tipo, olha, tá acabando a bateria, tá acabando a bateria. Não tem problema. Sabe o que a gente pode fazer, Kai? A gente pausa um pouquinho hoje. Numa próxima a gente fala sobre os spoilers. Porque vai Vamos. ter mais spoiler também. Tem bastante spoiler de Edge of Eternities que eu tô muito animado pra conversar com você, pra saber os impactos nos formatos e tudo mais. Então, Com certeza. então quero muito falar sobre isso. Mas fica pra próxima. Com certeza, Caio. Então, pessoal, a gente agradece bastante vocês aí que vão ouvir esse podcast depois. Caio, muito obrigado pelo convite. Vai ser muito legal a gente fazer esse projeto alavancar. E o que você precisar, tamo aí. Valeu, muito obrigado, Ney. Muito obrigado, pessoal. Se você estiver assistindo isso no YouTube, já aproveita, deixa um like, deixa o seu comentário, se inscreve no canal da Monte para receber os próximos episódios do podcast e também as gameplays que tem aqui em Campinas. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado a todos e até. Falou!